Olha, com alegria nós chegamos até você mais uma vez com o programa Andando com Cristo aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense. É muito bom chegar até o seu lar com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos, ela é a lâmpada para os nossos pés. Quem anda longe da obediência à Palavra de Deus, anda no escuro, anda nas trevas, anda no medo, anda fora, completamente fora da clareza, fora do equilíbrio. É por isso que a Palavra de Deus tem que ser a lâmpada dos seus pés e a luz dos seus caminhos. O programa Andando com Cristo tem esta alegria de chegar até você levando a Palavra de Deus, falando destas coisas maravilhosas da Palavra de Deus, do plano da salvação. Nós estamos aí no mês de outubro. O mês de outubro é um mês voltado para as comemorações da reforma religiosa do século XVI. Não resta dúvida que é um assunto pertinente para todos os tempos. A Igreja Reformada sempre se reformando. É o lema geral do protestantismo, é o lema geral das igrejas reformadas. Igreja reformada sempre se reformando. Eu quero depois explicar melhor este lema. Mas não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e depois nós vamos voltar para falar sobre este ponto alto da história da igreja cristã, da história do protestantismo, que foi a reforma religiosa do século XVI e as implicações dela para a vida da igreja, para a vida das famílias, para a nossa vida até o dia de hoje. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Bem, nós voltamos aqui no segundo bloco do programa Andando com Cristo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a reforma religiosa do século XVI. Quando nós falamos da reforma religiosa ou da reforma protestante do século XVI, nós precisamos de datar, tem a data da história, tem o momento da história, quando tudo isto aconteceu. Nós conhecemos um pouco a história da igreja. A história da igreja passou por um período chamado período das trevas na Idade Média. Quando aconteceu o raiar do século XVI, no dia 31 de outubro de 1517, quando o mundo já estava amadurecido para uma reforma religiosa e a carência dela era bem maior do que o seu amadurecimento, foi quando Martinho Lutero, um monge ou um padre na Alemanha, na cidade de Wittenberg, publicou nas portas da capela de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses
combatendo a indulgência papal, quando o Papa Leão X resolve vender as suas indulgências, que era também uma bula assinada e carimbada com o anel do Papa, que dava o direito da pessoa que adquirisse entrasse no céu. João Tetzel, que era o tesoureiro do Vaticano e que fazia as campanhas para a construção da Catedral de São Pedro na Itália, que está lá até hoje, ou em Roma, que está lá até hoje. João Tetzel era o vendedor das indulgências e quem coordenava a campanha das indulgências da igreja. E ele então, passando pela Europa, percorrendo os países, vendendo aquelas indulgências, a música dizia: quando o dinheiro da indulgência no fundo do cofre cai, a alma do purgatório sai. Era uma forma de comprar os favores divinos, uma forma de simonia. Você não precisa de ir longe nem ler os livros de história para você ver isto. Hoje em dia isso está no movimento religioso por todas as partes no nosso país. Se vende desde uma fitazinha para colocar no braço, um óleo ungido, um azeite ungido, um sal grosso, uma Bíblia de prosperidade, uma chave para prosperidade, para entrada no céu, para entrada no apartamento, a chave de um carro novo, você compra a chave e Deus te dá o carro novo, enfim. As indulgências estão aí, você não precisa pegar os livros de história para você ver as indulgências e entender a necessidade também de uma reforma hoje, nos nossos dias. Mas naquele período da Idade Média, no final desse período para a Era Moderna, quando Lutero fixou suas 95 teses no dia 31 de outubro, foi quando as pessoas desciam, os romeiros desciam para as festas do dia 1º de novembro, de Todos os Santos, e também para o dia 2 de novembro, dia de finados, dia dos mortos. Então, quando os romeiros desciam em grande número para estes feriados relacionado a algum santo, foi que Lutero então fixou suas 95 teses, dentre as várias coisas, combatendo a indulgência. E este grito de Lutero e as 95 teses dele deu o grito da reforma, por isto que a data do dia 31 de outubro de 1517 é a data oficial da reforma protestante do século XVI, exatamente por causa deste episódio acontecido com o reformador Martinho Lutero, lá em Wittenberg, na Alemanha. Lutero era um padre e era também um grande teólogo da igreja, era também um professor universitário de renome, enfim, era uma figura importante, muito bem ouvida, tanto que fez a reforma na Alemanha. Toda a Alemanha aderiu à sua reforma. Mas o que eu quero falar não é disso. O que eu quero falar é da necessidade desta reforma hoje. Quando Lutero estava com a sua alma aflita, procurando uma solução para o conflito da sua alma, foi que Lutero, então, estudando as Escrituras, e ele era um grande professor de Salmos, a cadeira da Universidade de Wittenberg, ele ali lecionava, falava sobre a justiça de Deus no livro dos Salmos. Mas sempre inquietou a alma de Lutero essa questão relacionada à justiça de Deus. De repente ela inquieta também a sua alma, porque a justiça de Deus é inquietante. A Bíblia diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, e corrompe os seus caminhos. Todas as vezes que o homem pensa em Deus, dificilmente ele pensa no presente de Deus, que é o Evangelho. Normalmente ele pensa na santidade de Deus, ele pensa na justiça de Deus. E a justiça de Deus inquietava o coração de Lutero, porque Lutero pensava assim, estudando a beleza da justiça de Deus, mas também o rigor da justiça de Deus, ele dizia: ninguém pode ser salvo. Isso é injusto, isso não é
Como que Deus vai salvar alguém? Ninguém se salvará, não tem homem algum que se salva. E de repente alguém dizia, não, Lutero, você tem que ler a Bíblia de capa a capa para você sentir conforto na alma. E ele lia a Bíblia de capa a capa. De repente alguém dizia, não, Lutero, você tem que pagar algumas promessas para você ter a sua alma saciada da justiça de Deus. E ele pagava aquelas promessas. Alguém disse, Lutero, você tem que fazer uma viagem a Roma. E chegando em Roma, você vai subir a escada da Catedral de São Pedro para você pagar algumas promessas, você vai ter paz na alma. E ele foi e subiu de joelho aquelas escadas. E quando chegou no último degrau, ele pensou na sua mente, na sua consciência, mas quem pode me garantir que eu subir essa escadaria de joelhos vai trazer algum conforto espiritual para a minha alma, vai trazer perdão para os meus pecados, vai satisfazer a justiça de Deus? E então, todas as vezes, ele se levantou e encerrou ali a sua trajetória, e nada trazia sossego à alma de Lutero. Até que um dia, Lutero, estudando as Escrituras, ansioso como satisfazer a justiça de Deus, e ele olhava para Deus e via Deus cobrando dele uma justiça que estava acima da sua capacidade. Talvez esse seja um conflito também da sua alma. Deus está cobrando de você uma justiça acima da sua capacidade, acima do que as suas boas obras podem te oferecer em termos de conforto para a sua alma. Então a justiça que Deus cobra de nós é uma justiça muito severa, dizia Lutero. Então ele, estudando a carta de Paulo aos Romanos, de repente no capítulo 1, a partir do versículo 16, ele encontra esse texto que diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, olha a justiça de Deus aí, que tanto inquietava a alma de Lutero, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. Quando Lutero se deparou com esse texto, ele se deparou com o coração do Evangelho. Paulo está dizendo, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho. O que eu tiver que sofrer pelo Evangelho, eu sofrerei, porque eu não tenho vergonha do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o dinamis, o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ou seja, não tem coração tão duro que o Evangelho não pode penetrar nele. Então Lutero entendeu, olha, o Evangelho é o poder de Deus, mas como? E seguindo o texto, no verso 17, vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. Foi nesse momento que Lutero passa a ter a compreensão não da justiça que Deus cobra do pecador, mas da justiça que Deus oferece ao pecador na pessoa de Jesus Cristo. Presta atenção nisto, porque este é todo o assunto da carta que Paulo escreve aos Romanos. Não a justiça que Deus cobra de você, meu querido telespectador, porque Deus, na sua justiça, no rigor da sua justiça, se Ele cobrar de nós aquela justiça justa que lhe é própria, ninguém entraria nos céus. O céu seria uma ilusão. O céu seria, obviamente, uma utopia. Você vai ralar, lutar, fazer suas boas obras, e quando você chega diante de Deus com a sua mão cheia de justiça, você vê que aquelas justiças são trapos de imundícias, e fala assim, como que eu posso entrar no céu baseado nesta minha justiça que eu trouxe para te oferecer, ó Deus? Como pode o Senhor se agradar dos meus atos de justiça? O próprio profeta Isaías já tinha dito que as nossas justiças são como trapos de imundícias. Como que Deus vai te satisfazer de uma justiça como esta?
Então foi aí que Lutero entendeu, olha, a justiça de Deus na Bíblia não é aquela justiça que Deus cobra do pecador, é aquela justiça que Deus oferece ao pecador na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que Lutero está dizendo aqui, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. Lutero entendeu como ninguém e passou a estudar, obviamente, a investigar um assunto bíblico chamado a justificação pela fé. A justificação pela fé é o ato de nós crermos em Cristo como nosso Salvador e a justiça de Cristo na cruz ser imputada a nós. Querido telespectador, isto é o Evangelho. Não a justiça que Deus cobra de você, mas a justiça que Deus oferece a você. A justiça que Cristo conquistou na cruz e quando eu creio nele como meu Salvador, esta justiça dele me é imputada pela fé, não pelas obras. Esta é a justificação pela fé. Não a minha obra, mas a obra de Cristo e a justiça de Cristo da cruz me é imputada. É por isso que a Bíblia fala de que nós somos cobertos pelo manto de justiça. Este manto de justiça é a justiça da cruz, é a justiça do Evangelho. É por isso que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É no Evangelho que Deus resolve o grande dilema. É no Evangelho que Deus é justo e justifica o pecador e continua sendo justo. E não é conivente com o pecador, porque ele oferece a justiça de Cristo conquistada na cruz para este pecador. Talvez você esteja com conflitos na sua alma, porque você está querendo comparecer com a sua justiça diante de Deus. No dia que você crer em Cristo como seu Salvador, você comparecerá diante de Cristo ou diante de Deus, não com as suas justiças das boas obras, mas com a justiça de Cristo conquistada na cruz e que nos é oferecida através do sacrifício dele. Deus agora não cobra de nós uma justiça, ele nos oferece a justiça de Cristo. Pensa nisto, nós vamos para o intervalo e voltamos já para continuarmos falando deste assunto da reforma do século XVI. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, Rua Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade. Marca
Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, hoje nós estamos falando aqui sobre a reforma do século XVI, a reforma religiosa. Estamos aí no mês de outubro, aproximando do dia 31 de outubro, para comemorarmos este grande evento da Igreja Cristã, que é a reforma religiosa. Dia 31 de outubro nós vamos ter na igreja às 19h30, ali na Igreja Central, Presbiteriana Central, o culto da reforma. O nosso pregador é o reverendo Wagner Bonfim, da Igreja Central de Campo Grande. Você é nosso convidado. Ele vai estar pregando no culto da reforma. Nós estamos falando aqui sobre Martinho Lutero e falando sobre a justiça de Deus que nos é oferecida no Evangelho. Visto que esta justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é a teologia reformada? Se fala muito hoje de igreja tradicional, igreja pentecostal, igreja liberal, enfim. Mas o que é uma teologia reformada? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja reformada. Mas o que é uma teologia reformada e qual é a conquista da reforma para a cristandade, para a humanidade a partir do século XVI? A reforma se concentrou em cima de 5 pilares fundamentais, que obviamente são assuntos fundamentais à fé cristã. O primeiro dele é o chamado sola scriptura, somente as escrituras. Exatamente para descrever que somente as escrituras é a palavra de Deus. E como palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Então se pergunta assim, pastor, a igreja presbiteriana é uma igreja tradicional? Eu digo não, ela é uma igreja reformada. Igreja reformada sempre se reformando. Se reformando como? Se reformando segundo os princípios da palavra de Deus. Nós não temos uma tradição para pregar. Nós não temos uma experiência própria para pregar. Claro que temos muitas experiências de vida com Deus, mas nós não vamos pregar experiência de vida com Deus no sentido de uma substituição ao Evangelho. Paulo, por exemplo, quando ele se converteu, foi no caminho de Damasco. E de repente brilhou ao redor dele uma luz muito forte, mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. E ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala, quem és tu, Senhor? E então aquela voz diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, então, quando se levantou, tonto, meio que passado, ele percebe que estava cego, não enxergava. E ele foi guiado pela mão até Damasco e entrou ali na casa de alguém em Damasco, quando ele ali, então, ficou por 3 dias cego. Mas Paulo, quando ia pregar sobre a conversão, ele não falava assim, gente, conversão é assim. De repente, você está perseguindo os cristãos, a igreja. E quando você começa a perseguir a igreja, brilha uma luz forte em você, você cai em terra, fica cego 3 dias, depois vai um irmão lá e ora com a mão na sua cabeça, você volta a enxergar e se levanta dali, você já é um cristão. É assim que é o novo nascimento. Paulo não pregou isso, embora fosse a sua experiência, porque ele mesmo entendeu que a experiência dele era muito válida para ele e poderia servir até de exemplo, mas não era o modelo. O modelo, Jesus disse para Nicodemos, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E Paulo não pregava a sua experiência acima da palavra de Deus. Então,
Quando nós afirmamos um lema da reforma, um dos solas da reforma, a coluna dorsal da reforma, somente a Escritura, nós estamos querendo dizer nem a tradição, nem a experiência própria. Prega a palavra, prega a Escritura, creia nas Escrituras, estude as Escrituras, porque as Escrituras é a palavra de Deus. Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Se você é uma pessoa cheia da palavra de Deus, você será também cheio do Espírito de Deus. O segundo lema da reforma, além de sola Escritura, ou somente as Escrituras, é sola gratia, somente pela graça. É pela obra ou é pela graça que um pecador entra nos céus? É pela graça. A salvação é um presente de Deus para o homem. Quando fala graça, graça é um favor não merecido. Você pode falar assim: pastor, mas eu não mereço ser salvo. E é claro que não merece. Eu também não. E nenhum ser humano depois do pecado merece. Mas graciosamente, graça é aquele amor não merecido. Aquele amor livre de Deus. Muitas pessoas acham que Deus está preso a ele por causa, ou a ela por causa das suas boas obras. Não, pastor, mas eu não mato, não roubo, não fumo, eu não falo mal da vida dos outros, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou na igreja. Ou seja, Deus está encurralado, Ele tem que me salvar. Graça é favor não merecido, mas por outro lado expressa a livre vontade de Deus. Não há nada em nós que possa pressionar Deus a nos salvar. Não há nada em nós que possa constranger Deus de nos salvar. Graça é um favor não merecido. Por outro lado, demonstra o ser de Deus. Deus é um ser eternamente livre. Ele não está subordinado a algum ato nosso que o obrigue a nos salvar. Então, graça também tem esse aspecto. Por um lado, eu não mereço e Deus me salva. Por outro lado, não há nada que possa constranger Deus a fazer isto na minha direção. Graça é aquele amor imerecido de Deus. Então, somente pela graça, não é pelas obras. Se fosse pelas obras, não precisava de Jesus Cristo ter morrido na cruz para nos salvar. O terceiro lema da reforma, da espinha dorsal da reforma, chamado os solas da reforma, além de somente as Escrituras, somente a graça, sola fide, somente a fé, somente pela fé, salvo mediante a fé. O que é somente pela fé ou a justificação pela fé? Significa que alguém pagou o preço dos nossos pecados e nós agora nos apropriamos, ou o homem responde a um chamamento de Deus, da graça de Deus, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. Quando fala somente pela fé, assim como pela graça, é para dizer, não é por obras, não é a igreja que salva, não é a obra humana que salva. O que salva o pecador é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Somente pela fé significa que na incredulidade ninguém será salvo. Tanto que Jesus começa o ministério dele dizendo: arrependei-vos e crede que está próximo o reino dos céus. Arrependimento e fé é o quesito máximo da pregação evangelística do Novo Testamento. Por exemplo, você está me acompanhando aí agora. Se você não arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Salvador, você jamais entrará no reino dos céus. Isto é notório em todo o ensinamento do Novo Testamento, no ensinamento de Cristo, no ensinamento dos apóstolos, em todo o ensinamento da palavra de Deus. Então nós já vimos a Escritura, a graça, a fé. O quarto princípio da reforma, o solas quer dizer somente, não tem outro meio, solus Christus. A palavra solus Christus quer dizer somente Cristo. Somente Cristo salva. Eu vou te dizer isto para que você entenda bem. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil.
eu tenho plena convicção que a minha igreja não salva pecador. Quem salva é Cristo. Solos Cristo quer dizer somente Cristo salva. Por exemplo, você pode ser um bom religioso e não ser um salvo. Você pode viver uma vida moralmente correta e não ser um salvo. Só Cristo salva. E você não vai ser salvo por causa do seu moralismo. Você não vai ser salvo porque você é um bom religioso. Jesus mesmo diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso quer dizer o seguinte, você pode estar na igreja, mas não estar em Cristo. Somente Jesus Cristo salva. Falando a respeito de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, eles dizem assim, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os anjos pelo qual importa que sejamos salvos. Se não há salvação em nenhum outro, não há salvação também em nenhuma outra. Somente Jesus Cristo salva. Então, cuidado para você não estar numa religião ou numa igreja, seja ela qual for, e não estar em Cristo. Isto o próprio Jesus contou, é a parábola do joio e o trigo. Sempre haverá joio no meio do trigo. Então, nós temos que saber diferenciar estas coisas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5 do segundo livro, segunda carta, versículo 17, ele diz assim, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por isso que eu estou dizendo, não importa a sua religião, eu quero saber se você é um salvo, se você já nasceu de novo, se você está em Cristo, porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Se você não está em Cristo, você ainda está no velho homem. E se morrer assim, obviamente morrerá sem salvação. O quinto lema da reforma, ou o quinto princípio da reforma, é soli Deo gloria. Isso quer dizer, somente Deus é digno, é merecedor de toda a glória. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. Estes princípios são fundamentais para a nossa fé. Até porque, se você não entende que somente Deus é digno de toda a glória, você começa a dar glória a quem não tem glória. Por exemplo, lá no livro de Apocalipse, João, quando acaba de receber toda aquela grande revelação na ilha de Patmos, ele vê o novo céus e a nova terra. João vê ali coisas extraordinárias, e quando aquele anjo do Senhor mostra a ele, por mandato divino, todas aquelas coisas, ele se ajoelha aos pés do anjo para adorá-lo. E o anjo o toma pela mão e levanta e diz, vê, não faça isto, adora a Deus. Meu querido telespectador, só Deus é digno de culto. E quando eu falo Deus, eu estou falando da deidade, a pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente o Trino Deus é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Não adianta você querer dar a glória que é de Deus para um santo, para um anjo, para um parente que já morreu, ou até mesmo para a mãe do nosso Redentor, porque somente Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é digno de toda a glória. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, está lá em Mateus capítulo 4, a palavra de Deus diz que Satanás, mostrando todos os reinos, do topo da montanha, mostra todos os reinos ao Senhor Jesus Cristo, e diz assim, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus falou, arreda de Satanás. Ou seja, você já foi longe demais. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Meu querido telespectador, talvez você tenha dado honra, glória, até para si mesmo. Quem crê na salvação pelas obras, tira a glória que é de Deus e passa para si mesmo. Não, eu sou bom, eu mereço.
Quantas pessoas chegam para mim e falam, pastor, se Deus achar que eu mereço, né, eu vou para o céu. É claro que nós não merecemos, querido. É pela graça de Deus, porque nós não merecemos. A salvação custou a Deus um alto preço, a humilhação, a morte e toda esta humilhação da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, mas para a nossa alegria Ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia para nos garantir a vitória, uma vida livre, cheia da graça e da misericórdia de Deus. Eu hoje estou falando do coração do Evangelho, não aquela justiça que Deus cobra de você, mas aquela justiça que Deus te oferece na pessoa de Jesus Cristo. Igreja reformada sempre se reformando, sempre voltando para a palavra de Deus, sempre reformando, retornando aqui nas Escrituras Sagradas para ver o que Deus requer de nós, para ver o que está escrito, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e o que nós devemos crer e praticar acerca do Evangelho, acerca do nosso relacionamento com Deus. Pensa nisto. Nós vamos para um intervalo e voltamos em breve para encerrar aqui o programa do dia. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós voltamos aqui no último bloco para encerrar o programa Andando com Cristo. Eu quero agradecer a sua companhia. É sempre bom tê-lo aqui na nossa companhia e poder levar o programa, a palavra de Deus até você, até o seu lar. Agradeço a todos aqueles que têm nos acompanhado aqui pela TV Grandourados. Hoje falamos sobre a reforma e os 5 princípios da reforma, os 5 solas da reforma. Se você quiser saber mais deste assunto durante o restante deste mês, nos cultos de domingo à noite nós vamos estar tratando de assuntos relacionados a este coração do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu quero deixar um abraço hoje aqui para todas as mulheres da igreja. Nós estamos recebendo esse fim de semana um grande encontro de todo o estado do Mato Grosso do Sul, um encontro de mulheres, liderança feminina aqui na nossa igreja. Esta liderança feminina vem trazendo uma série de programações preciosas para abençoar a vida das mulheres. Então você está convidado aí para participar dessa programação sexta, sábado e domingo, ali no templo da nossa igreja. Nós vamos orar com você, deixando também o convite para o culto da reforma no dia 31 de outubro, um sábado, às 19h30. Vamos ao momento de oração. E toda profecia
de tudo mais. Deus, nós bendizemos agora o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus e não há outro. Cremos somente em Ti, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos que aquele sacrifício feito na cruz do Calvário foi suficiente, satisfez a justiça de Deus o Pai, na pessoa de Deus o Filho, e nos é aplicada ao coração para a nossa salvação, pela pessoa maravilhosa de Deus, o Espírito Santo, que habita em nós, que nos santifica, que nos ensina, que nos guarda, que nos encoraja e que nos conduz a toda a verdade. Oramos para que o Senhor mesmo conduza os nossos ouvintes e telespectadores a toda a verdade neste instante, para a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.